princípio da igualdade processual. Bem, na aula passada, nós iniciamos algumas explicações acerca dos princípios processuais penais. Naquela ocasião, dissertamos sobre o princípio da presunção de inocência, ou princípio do estado de inocência, o princípio da não culpabilidade. E expliquei que esses princípios possuem uma diferença, mas esta diferença se circunscreve a aspectos meramente acadêmicos, tendo-se em vista que, na prática processual ou na praxis do foro criminal, esses princípios possuem uma sinonímia e, portanto, se aplicam sem nenhuma distinção. Falamos também a respeito do princípio da imparcialidade do juiz. Este princípio é conhecido sob a nomenclatura princípio da alheiabilidade. E este princípio determina que não haverá juízo ou tribunal de exceção, portanto, a imparcialidade decorre deste princípio de que não haverá juízo ou tribunal de exceção, que os tribunais os juízos devem decorrer da previsão legal e que ao juiz é estabelecido o critério ou o princípio da imparcialidade, determinando que ele deve permanecer equidistante das partes, como também deve exercer a sua atividade jurisdicional de forma desinteressada e mantendo a distância da relação de direito material controvertida em juízo. Ora, nesta aula nós vamos seguir com o princípio da igualdade processual, ou princípio da paridade de armas, também conhecido como princípio da isonomia processual. Então, observe que são expressões praticamente sinônimas. Princípio da igualdade processual, princípio da paridade de armas e princípio da isonomia processual. O princípio da igualdade processual, conforme nós sabemos, ele é também conhecido como sendo o princípio da paridade de armas. E, segundo este princípio, as partes devem ser tratadas de forma isonômica, isto é, de forma igual. Esta igualdade de tratamento decorre do artigo 5º da Constituição de 88, onde nós possuímos o elenco de direitos e garantias fundamentais. A Constituição, como se sabe, é o arcabouço político em que temos a previsão de direitos, o estabelecimento de competências e, portanto, deve-se aplicar o princípio da igualdade, que consiste em tratar os iguais conforme a igualdade material e formal, e aqueles desiguais tratar desigualmente na medida de suas desigualdades. Eis o princípio da igualdade ou paridade, ou ainda isonomia processual. O referido princípio é reforçado, o princípio da igualdade previsto no artigo 5º, é reforçado, é robustecido, é intensificado pelo artigo 134 da Constituição. Artigo 134 da Constituição. Então, possuímos aqui, na altura do artigo 134 da Constituição de 88, o incremento previsto pelo legislador constituinte
do princípio da igualdade. Então, é importante abrir a Constituição ao longo do artigo 134, para que possamos ainda melhor visualizar este recurso. E o artigo 134 previu a instituição da Defensoria Pública. O artigo 134 previu a criação, a instituição da Defensoria Pública, que se encontra na Constituição, no capítulo 4. No capítulo 4 da Constituição, nós temos nesse capítulo o segundo título, das funções essenciais à justiça. Das funções essenciais à justiça. E previu o Ministério Público. Portanto, considera-se o Ministério Público como sendo uma das funções essenciais da justiça. Depois tem-se a advocacia pública e, por último, a defensoria pública. Em conclusão, o Ministério Público, a advocacia pública e a defensoria pública são funções da justiça, segundo a Constituição, na altura do capítulo 4. A defensoria pública é instituição permanente, reza o artigo 134. Essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção de direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicialmente, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição de 88. Portanto, eu tenho os princípios ou valores da Defensoria Pública. E o artigo 134 da Constituição reforça o princípio da igualdade processual, assegurando a autonomia da Defensoria Pública. Porque o doutrinador previu a instituição da Defensoria Pública como sendo um fortalecimento do princípio da paridade ou da igualdade. Está certo, Felipe? Eu já vi o que você colocou. Porque o Ministério Público possui uma organização estruturada do ponto de vista da sua autoadministração, do ponto de vista regimental, do ponto de vista de sua lei de organização. E, portanto, do ponto de vista, consequentemente, financeiro, é uma instituição fortalecida no que concerne aos subsídios ganhos pelos promotores de justiça. No Brasil, enquanto houvesse a previsão constitucional da Defensoria Pública, esta foi estruturada paulatinamente nos estados. Então, do ponto de vista histórico, a Bahia, por exemplo, foi um dos primeiros estados a estabelecer a Defensoria Pública. E quando não havia Defensoria Pública, por exemplo, no estado de São Paulo, os procuradores do estado eram convocados a exercer a atividade de defensores dos réus, que não podiam constituir o advogado, a fim de que patrocinasse tecnicamente a sua defesa. Então, na maioria dos estados, mesmo após a Constituição de 88, não havia a Defensoria Pública. Até que,
o Supremo Tribunal Federal envidou esforços para a construção da Defensoria Pública e nós tivemos a organização dessas defensorias nos estados. Então, enquanto não havia defensoria nos estados, este princípio da igualdade, ou princípio da isonomia, ou da paridade de armas, não podia ser vivido, não podia ser experienciado em sua plenitude de forças. Em razão disso, nós tivemos sempre um déficit no que concerne a defesa criminal. Eu me reporto a um verdadeiro desequilíbrio, a uma verdadeira desarmonia no tocante ao polo ativo, que era ocupado pela acusação, e ao polo da defesa. Então, essa desarmonia, essa distinção, esse desequilíbrio no que concerne a experiência do princípio da igualdade processual era vivenciado pelos estados até o advento da construção, estruturação e organização da Defensoria Pública, tendo-se em vista a necessidade de uma equiparação de remuneração entre os promotores e os defensores. Até o advento desta equiparação, nós ainda ressentimos essa fragilização do princípio da igualdade processual. Só haveria igualdade processual do ponto de vista material a partir de uma efetiva organização e estruturação das defensorias dos estados, bem como a equiparação na remuneração, a equiparação nos subsídios entre promotores e defensores. Enquanto isso, nós não tínhamos uma vivência, eu diria, plena desse princípio constitucional. Nós sabemos que quando falamos em princípio da igualdade processual, nós sabemos que temos de reconhecer, a par desse princípio da igualdade processual, um princípio em direito penal que informa todo o sistema de direito penal, de direito material. E este princípio, a par, ao lado do princípio da igualdade processual, é denominado de princípio em favor rei, ou em favor do réu. Então, ao lado de reconhecermos o princípio da igualdade processual, nós sabemos da consagração constitucional de um outro princípio, que é informador do direito penal, o princípio em favor do réu, ou, conforme a expressão em latim, o princípio em favor rei. Consoante este princípio, nós sabemos e reconhecemos que há uma preponderância que prevalece dentro do processo penal ou numa perspectiva processual penal, sempre o interesse do acusado. Interesse do acusado. E eu me refiro ao processo, mas é claro que é o processo como mecanismo de aplicação do direito penal. Então, o princípio em favor do réu, que deve conviver harmonicamente com o princípio da igualdade, informa o direito penal, o direito material. E este princípio consagra, ao lado do princípio da igualdade, que é uma prevalência, que é uma preponderância que se inclina no interesse do acusado, no interesse do réu, no interesse do processado.
Então, me parece que há uma necessidade por parte da doutrina de criar mecanismos para que esses princípios convivam harmonicamente, a par de estabelecermos o princípio da igualdade como sendo o princípio que é a tônica do processo. Eu consagro um princípio histórico ou historicamente concebido de índole material, de índole de direito penal, que é o princípio em favor do réu, onde eu reconheço que prevalece em dada proporção os interesses, as necessidades do réu. Então, eu entendo que isto é de alta consideração fazer essa distinção, marcar esses dois territórios e anunciar que esses dois territórios, esses dois continentes, devem conviver o quanto possível harmonicamente. A doutrina faz uma distinção, e eu avisei no início da aula, entre o princípio da igualdade e o princípio da paridade de armas. A princípio, nós adotamos como expressões sinônimas. A princípio, eu estabeleci praticamente uma sinonímia entre o princípio da igualdade, princípio da paridade e princípio da isonomia, e afirmei que esses princípios são adotados de forma sem que se faça nenhuma distinção. Mas, ao longo das explicações doutrinárias, a doutrina se convence que há uma ligeira distinção entre princípio da igualdade e princípio da paridade de armas. O princípio da paridade de armas me parece que tem um conteúdo, eu diria, mais enriquecido, mais, eu diria, contundente, mais enriquecido, o princípio da paridade, mais contundente, porque ele indica que o direito de defesa do réu deve ser sempre proativo. O direito de defesa técnica do réu deve ser sempre proativo, no sentido de produzir provas, no sentido de introduzir provas. Então, me parece que o réu tem uma hiperatividade dentro do processo que é muito em consonância com a natureza da defesa. Então, o papel da defesa no processo penal é sempre um papel que se traça, que se reconhece como sendo um papel proativo, ou seja, um papel politicamente militante, um papel que eu diria hiperativo, se comparado à atividade persecutória. E isto decorre do princípio da paridade de armas. Então, o princípio da igualdade estabelece o patamar isonômico, porém, nós já reconhecemos que existe uma inclinação de direito material, de direito penal, que consagra o princípio em favor do réu, onde há uma prevalência, uma preponderância relativamente ao interesse do acusado no processo, e onde se destaca, da mesma forma, o princípio da paridade de armas, que no processo penal ganha propulsão, ganha volume e reacende-se muito mais se comparado ao princípio da igualdade processual, tendo-se em vista que o princípio da paridade de armas, ele tem no seu entorno o reconhecimento, a identificação de que o papel da defesa sempre será um papel proativo na introdução de prova, sempre terá uma militância,
sempre será hiperativo, no sentido de buscar o reconhecimento do réu para, eu diria, manter assegurado o status dignitatis, o status libertatis e o status civitatis do acusado. Então, a doutrina traça essa distinção, que, a princípio, me parece muito mais uma reflexão didática, uma reflexão científica, uma reflexão que reside em aspectos nitidamente acadêmicos, mas que podem e devem ser, como são, objetos de problematização. Então, portanto, está aí, em linhas gerais, obviamente, o princípio da igualdade ou paridade de armas, e nós já estabelecemos aqui a distinção. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito, pode escrever sobre isso aí no chat, que nós vamos procurar dirimir qualquer tipo de dificuldade. Se não, podemos avançar para um outro princípio que eu convoco nesse momento, que é o princípio do contraditório ou da bilateralidade da audiência. Princípio do contraditório ou da bilateralidade da audiência. Convenhamos, todos esses princípios, o princípio do estado de inocência, o princípio da imparcialidade, o princípio da igualdade processual, convenhamos, não são princípios novos para vocês. Ao contrário, são princípios que, ao longo dos semestres, têm merecido intensamente um debate, intensamente uma alusão. É claro que esta é a oportunidade para que nós possamos ensaiar algo mais substancioso, embora em semestres anteriores já conseguimos ter dado os primeiros passos relativamente a esses princípios. Então, me parece que esses princípios não são inéditos para vocês, uma vez que nós já nos reportamos a esses princípios processuais penais, em que a maioria está na Constituição e que, é claro, existem princípios processuais que são infraconstitucionais, todavia não deixam de ter uma relevância, não deixam de ter uma importância para a resolução de problemas de alta indagação no direito processual penal. Então, vamos aqui examinar detidamente o princípio do contraditório, ou princípio da bilateralidade da audiência. Este princípio possui respaldo constitucional. O princípio do contraditório está esculpido no artigo 5º, no inciso 55 da Constituição. Então, voltemos um pouco para efetuar a leitura do artigo 5º, inciso 55 da Constituição. O inciso 5º, que está, o inciso 55, que está no artigo 5º da Constituição, nós já achamos aqui, ele preceitua aos litigantes em processo judicial ou administrativo. Então, o contraditório, enquanto princípio, prospera também em direito administrativo. E aos acusados, em geral, serão assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. Eis o princípio do contraditório, que se reporta a litígio, que se reporta a lide, que consiste num conflito de interesses qualificado
por uma pretensão resistida, um conflito de interesses que se qualifica por pretensões distintas e, por isso, no processo penal, necessariamente resistidas, necessariamente opostas, necessariamente tensas, necessariamente, eu diria, no aspecto prático, antagônicas. Nesse sentido, é que podemos aí assinalar como sendo o cerne do princípio do contraditório o artigo 5º, inciso 55 da Constituição de 88. Este princípio se traduz num binômio, esse princípio se traduz num binômio de fácil compreensão. O binômio o binômio ciência e participação. Então, se eu tivesse de arrumar uma equação para o princípio do contraditório, eu poderia fazê-lo numa perspectiva binária, uma perspectiva de um binômio, qual seja o binômio ciência e participação. Retrata com muita precisão o princípio do contraditório. Se o princípio da ampla defesa diz respeito ao réu, se o princípio da ampla defesa consiste num sistema de segurança, de direitos, de garantias para o réu, o princípio do contraditório se aplica às partes no processo penal. Ele não se circunscreve aos interesses do réu. Ao revés, ele se aplica às partes no processo penal. Portanto, este princípio consiste na possibilidade de início que as partes tenham direito de ser cientificada, as partes têm o direito de serem cientificadas quanto a todos os eventos, todos os acontecimentos, todos os fatos, todos os episódios, todos os passos, em última análise, do processo penal. Então, este princípio consiste no direito conferido às partes de serem cientificadas, de serem participadas relativamente quanto às situações, quanto a todos os episódios, quanto ao passo a passo do processo penal. Então, é um direito consagrado em princípio constitucional. Mas o princípio do contraditório não permanece circunscrito, não permanece reservado a esse direito de cientificação. Me parece que esse direito de cientificação é preambular. Esse direito de informação é um direito, eu diria, preliminar de informação. É uma antessala do princípio do contraditório, digamos assim. Isto porque, rigorosamente, a par da participação, o contraditório ganha propulsão, o contraditório adquire maior intensidade, o contraditório ganha dimensão no sentido prospectivo, quando, ao lado do direito de ser cientificado de forma decisiva, as partes podem influenciar na decisão do magistrado. Então, me parece que só há contraditório no sentido léxico, no sentido do significado da palavra,
quando o contraditório ganha esta dimensão, este grau superlativo, qual seja, a par do direito de ser cientificado, que me parece um contraditório na sua realização mais rasa, mais superficial, a possibilidade que as partes possuem de forma decisiva, influenciar na decisão judicial. Aí me parece, sim, que há contraditório no sentido verdadeiro, no sentido da integridade da expressão. Essa oportunidade que as partes terão no curso do processo criminal de se manifestar a fim de integrarem a evolução do processo e, finalmente, influírem em sua consecução, em sua construção, em sua evolução, que deságua naturalmente numa decisão judicial, inaugurando, portanto, a fase decisória do processo. Me parece que o princípio do contraditório já existia de forma implícita no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio do contraditório, ele defluía de uma leitura hermenêutica do ordenamento jurídico brasileiro, mas ele é consagrado com a sua previsão expressa na Constituição de 88. Ora, no processo penal, não é suficiente informar as partes quanto à evolução dos atos processuais. O ato processual, nós sabemos, é uma espécie do gênero ato jurídico, aquele ato que repercute no mundo jurídico. Este direito de informação, como a própria doutrina encaminha, é uma reação natural do plano das formalidades. Porém, o que está em discussão, e uma discussão mais acentuada, é essa liberdade de assimilação do processo pela defesa, eu diria, técnica, pela defesa, eu diria, patrocinada pelo causídico, bem como esse direito que o Ministério Público possui enquanto instituição que deve zelar pela ordem jurídica, pelo regime democrático, pela consagração de direitos coletivos, difusos e transindividuais, no que concerne também a assimilação de toda a evolução do processo. Isto precisa ser assegurado por aqueles que são os protagonistas da justiça, por aquele que é o protagonista da justiça criminal, ao lado de outras figuras, pelo juiz. Então, me parece que há, sim, uma necessidade de assimilação do ponto de vista processual. Ora, esse princípio do contraditório, a doutrina assinala com muita atenção que, no sentido material do princípio do contraditório, ele ganha também uma certa preocupação no que concerne ao procedimento do tribunal do júri popular. Então, o princípio do contraditório se aplica a todo o processo judicial, como nós vimos na Constituição, se aplica a todo o processo administrativo, conforme assegurado o artigo 5º da Constituição, mas também nós reconhecemos que
esse princípio processual, ele ganha uma certa tenacidade, digamos assim, no procedimento para apuração dos crimes da competência do tribunal do júri popular. Ora, convenhamos, o procedimento comum, perdão, o procedimento especial que determina a depuração, procedimento especial que determina a depuração dos crimes da competência do Tribunal do Júri Popular, não se encontram pura e simplesmente no Código de Processo Penal. Este princípio tem assento constitucional. E por ter assento no artigo 5º, ele ostenta a qualidade de direito fundamental. Então, o procedimento especial que depura os crimes contra a vida, quais sejam os crimes da competência do tribunal do júri popular, são consagrados pela ordem constitucional como sendo direito fundamental. Até porque, para este procedimento, são reservados princípios vetores, princípios norteadores, princípios regentes, como o sigilo das votações, a soberania dos veredictos, o procedimento de depuração, que é o procedimento especial, a competência para o Tribunal do Júri Popular para a depuração dos crimes contra a vida, bem como a competência constitucional reservada a esses delitos contra a vida e, o princípio da plenitude de defesa. O princípio da plenitude de defesa, nós vamos examinar, é mais que um princípio de ampla defesa. Defesa plena é mais que uma defesa vasta, é mais que uma defesa ampla. Nós vamos analisar isso, mas eu já gostaria de adiantar que numa análise interior ao princípio do contraditório, se num tribunal do júri popular a defesa técnica é uma defesa que o juiz considera como sendo uma defesa frágil, uma defesa mal estruturada, uma defesa vulnerável, uma defesa desequilibrada, ante o princípio do contraditório em seu aspecto material. O artigo 497, inciso 5º, atribui ao juiz-presidente o dever de nomear um outro defensor, caso considere o réu indefeso. Então, numa perspectiva de contraditório sob uma acepção não formal, mas uma acepção mais profunda, mais substanciosa, numa acepção material, se o juiz presidente do tribunal do júri constitucional, do júri que tem aspectos, contornos constitucionais, se o juiz reconhecer uma fragilidade ou uma falta de defesa do acusado, ele pode nomear, portanto, um defensor, porque ele pode reconhecer que o réu está ou encontra-se indefeso. Artigo 497, inciso 5º do CPP 497, inciso 5º do CPP. Então, eu estou traçando aqui, para além do princípio do contraditório, em seu aspecto de forma, o aspecto material, mais substancioso, que nós podemos encontrar reflexo no processo penal,
quando analisamos o procedimento de depuração dos crimes contra a vida, que tem qualidades, que ostenta um patamar constitucional e é reforçado pelo artigo 497, inciso 5º do CPP, quando a lei faculta ao juiz a hipótese juiz-presidente do tribunal do júri, a hipótese segundo a qual, se o juiz reconhecer que o réu encontra-se indefeso, ele pode nomear outro advogado, porque isso violaria, isso fulminaria, por sem dúvida, o princípio, eu diria, do contraditório em sua perspectiva de realidade, não só técnico-jurídica, não só então apenas uma realidade dogmática processual, mas, sobretudo, de um princípio, de uma realidade constitucional. Então, está aí a observação. Mas a doutrina encaminha algumas considerações que eu compreendo como sendo digna de nota. Esta consideração diz respeito ao contraditório diferido. Ora, nós convivemos até o presente momento com o princípio do contraditório, como ele se aplica na generalidade dos casos, na generalidade das situações. E, doravante, vamos fazer algumas considerações a respeito do princípio do contraditório relativamente ao contraditório diferido, que é um aspecto, que é um mecanismo, que é um instrumento do contraditório maior, como ele é consagrado, reconhecido. O contraditório diferido também é chamado de contraditório postergado. Portanto, eu tenho aí expressões sinônimas: contraditório diferido e contraditório postergado. São, portanto, expressões sinônimas que nós podemos identificar. Quanto ao contraditório diferido ou contraditório postergado, ele existe para assegurar algumas técnicas de investigação criminal. Ele existe para assegurar algumas técnicas ou métodos de investigação procedimental. E ele existe na perspectiva ou na expectativa de assegurar a integridade desses mecanismos ou métodos de investigação preambular. Portanto, ele predominantemente, ou de forma prevalecente, gira em torno de assegurar a integridade de algumas técnicas ou alguns métodos de investigação preambular, investigação preliminar, portanto, anterior ao processo. É que determinados instrumentos previstos no Código de Processo Penal, e eu diria até mesmo em lei processual penal, devem ser levados à execução sem serem informados ou permitidos a incidência do princípio do contraditório. Mas eu diria que é uma incidência imediata do princípio do contraditório. Então, certos métodos de investigação preliminar, certos mecanismos de investigação preambular podem e devem ser adotados, sem que o princípio do contraditório os informe de maneira imediata. Mas como o nome do que nós estamos estudando é contraditório diferido ou postergado, o contraditório não vai incidir de forma imediata.
mas incidirá de forma imediata, de forma postergada ou de forma diferida. Isto porque não há falar em processo sem o crivo do contraditório. Portanto, ele existirá, mas existirá posteriormente, existirá mais à frente. E isto ocorre ao fundamento de que se deve assegurar a integridade de certas investigações que são realizadas em termos iniciais ou preambulares ou preliminares, e que a incidência do contraditório em sua robustez, em sua fortaleza, mais prejudicaria o êxito da investigação criminal. Então, tome-se como exemplo, fora da normativa do Código de Processo Penal, a Lei 96/96, a lei que define, a lei que regulamenta os mecanismos policiais e processuais de interceptação telefônica. Eu já me reportei a esta lei em aulas anteriores. A Lei 96/96, lei que determina os mecanismos procedimentais e mecanismos processuais de interceptação telefônica, em razão de assegurar a integridade da interceptação, não há contraditório inicial. Considere a hipótese de que aquela pessoa que será, em sua conversa, em sua comunicação telefônica, objeto de uma interceptação, objeto de uma devassa, objeto de uma intromissão autorizada judicialmente, se esta pessoa tomasse conhecimento antes dessa intromissão, dessa devassa, neste caso, nós não teríamos assegurado o êxito, a integridade da investigação, porque esta pessoa, uma vez informada, ela se cercaria das cautelas, ela se cercaria dos cuidados nas suas interlocuções, nos seus diálogos, nas suas conversas. Então, a interceptação estaria fadada ao insucesso, não teria, portanto, êxito. Então, nesse aspecto, é assegurado o contraditório. Porém, é um contraditório diferido, é um contraditório postergado na oportunidade do processo, quando houver a degravação da conversa e que a parte, portanto, será intimada a poder se manifestar, a poder se expressar a esse respeito e fazer as devidas alegações, fazer as devidas justificações e as devidas estratégias técnicas de defesa, por exemplo. Compreenderam? Então, isto é um contraditório dentro do contraditório maior, denominado de contraditório postergado ou contraditório diferido. Na altura do artigo, eu diria também artigo 125, artigo 125 do CPP, artigo 125 do CPP, nós temos o Instituto do Sequestro. Não é novo para vocês. Eu já fiz alusão aqui que o Código de Processo Penal possui uma disciplina para aplicação de certos institutos que foram transplantados do direito civil e que ganharam uma roupagem jurídica nova no processo penal. Eu me refiro ao Instituto do Sequestro, do Arresto e da Hipoteca Legal. Instituto do Sequestro, do Arresto e da Hipoteca Legal estão disciplinados a partir do artigo 125 do Código de Processo Penal.
relativamente a esses institutos, nós temos que ter em mira que esses institutos, para serem levados a efeito, exigem, ao lado de uma prova suficiente de autoria, como é, por exemplo, para o oferecimento da denúncia, que é a exordial acusatória, a peça inicial, a peça que desencadeia a ação penal. Esses institutos exigem quase sempre não tão somente uma prova indiciária, uma prova razoável, ou uma prova relevante de autoria, mas uma prova, eu diria, próxima a uma prova concludente de autoria, próxima a isso, não isso, porque nós teríamos aí a possibilidade ou o patamar de uma sentença, se a prova é concludente, mas eu diria de uma prova de autoria robusta, de uma prova de autoria praticamente sem controvérsia, de uma prova congruente de autoria. Então, eu teria uma autoria próxima a ser considerada como sendo incontroversa. Então, se exige para a adoção, para a determinação judicial do sequestro, do arresto, da hipoteca legal, uma prova que beira a ser considerada extreme de dúvida. E o Código de Processo Penal acena com essa espécie de prova a partir das exigências do artigo 125 do CPP. São medidas acauteladoras do patrimônio do acusado, geralmente obtido através da atividade criminosa, dos proventos, vantagens ou proveitos de uma atividade ilícita, de uma atividade criminosa. Mas, caríssimos, para reforçar o princípio do contraditório, nós temos aqui a necessidade de examinarmos uma súmula vinculante, a súmula número 14, súmula vinculante número 14. Esta súmula aqui nós podemos encontrá-la ao final do VAD-MECO, no VAD, onde nós temos aqui um elenco de súmulas e orientações judiciais com precedentes normativos. Então, vamos examinar aqui, porque é necessário, se impõe a súmula vinculante, a súmula vinculante número 14. Eu quero observar que não há a incidência ainda, do princípio do contraditório no inquérito policial. A índole do inquérito policial, ela resiste, a própria natureza do inquérito policial é resistente ao princípio do contraditório. Muito embora nós tenhamos como regra precípua a publicidade dos atos, o princípio do contraditório, o princípio da publicidade não incidem dentro ou no âmbito do inquérito policial, porque não se coadunam com a natureza do inquérito policial, que é uma natureza nitidamente inquisitorial, não se coadunam, portanto. Mas nós temos que existe o critério da sigilação no inquérito policial, diferente da publicidade. O inquérito policial tem como atributo, tem como característica
característica tramitar em sigilo. Este sigilo é o sigilo necessário à consecução da investigação. Então, o contraditório, o inquérito policial é, por assim dizer, infenso ao contraditório, porque isso levaria ao insucesso no empreendimento inquisitorial de investigação, por razões óbvias, como também é infenso a publicidade. E o inquérito perpassa necessariamente por um grau de resguardo, de sigilação para o êxito da persecução policial. Mas isso não impede, não é um obstáculo, não foi um obstáculo, digamos assim, para a consagração da súmula número 14, que determina: é direito do defensor, súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representante, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, o reconhecimento de que o contraditório não incide no inquérito policial ainda não é um obstáculo para a realização do direito à defesa, desde o início do inquérito policial. É claro que nós não podemos compreender o direito à defesa dentro do inquérito policial, direito ao exercício de defesa dentro do inquérito policial, consagrado pela súmula vinculante número 14, como sendo a defesa numa perspectiva, numa dimensão, no grau superlativo do princípio da ampla defesa. Não é isso. Mas nós podemos acentuar um caráter nitidamente técnico, nitidamente de defesa, dentro do inquérito policial, assegurado pela súmula vinculante número 14. Não é, portanto, uma defesa dentro do princípio da ampla no inquérito policial, mas é, sem dúvida, uma defesa que ensaia os seus primeiros passos na segurança experienciada e vivenciada pelo quanto proporciona a súmula vinculante número 14. Então, todas as provas produzidas no âmbito do inquérito policial, a defesa técnica, que é a defesa patrocinada pelo causídico, tem direito de visualizar, tem direito de examinar. Eu me refiro basicamente aos elementos de prova já documentados, já introduzidos, já internalizados no inquérito policial. Se a prova encontra-se internalizada, documentada no inquérito policial, a defesa tem direito de examinar, tem direito de analisar, tem direito à apreciação desses documentos. Está aí, portanto, um caminho aberto pela súmula vinculante número 14 em entregar à defesa já os primeiros passos para ensaiar o princípio da ampla, mesmo sendo no bojo do inquérito policial, que é uma peça nitidamente inquisitorial, é uma peça nitidamente administrativa e está, portanto, longe de ganhar espaço em aspectos processuais. Então, está aí
a explicação, certamente, em linha geral, do princípio do, do princípio do contraditório. Mas eu quero aqui chamar a atenção de vocês, e me parece que esse é um plus muito importante para a compreensão do princípio do contraditório, que é exatamente o advento do Código de Processo Civil, o advento do Código de Processo Civil no ano de 2015. E a determinação no artigo 9º e no artigo 10, portanto, eu tenho 2 artigos no Código de Processo Civil, cujo advento foi no ano de 2015, relativamente à necessidade segundo a qual o juiz não prolatará decisão contra uma das partes, sem que antes seja previamente ouvida, salvo os casos de urgência. Então, que o juiz não prolatará uma decisão sem que a parte seja ouvida, ressalvado os casos expressos no próprio Código de Processo Civil, que são casos com caráter urgente, urgentíssimo. Então, o artigo 9º e o artigo 10 consagra o contraditório num viés jamais antevisto, digamos assim, em lei, mas muito exigido pela doutrina, pela reflexão científica, pela communis opinio doctorum, pela opinião em comum dos doutores da lei. Nesse sentido é que o Código de Processo Civil determina que nenhuma decisão judicial será prolatada sem que a parte tenha sido anteriormente ouvida, ressalvado as medidas de urgência. E isto é, sem dúvida, uma intensificação num grau jamais visto em lei para o princípio do contraditório, que é exatamente o princípio da não surpresa, digamos assim. A atividade jurisdicional não pode ser uma atividade que surpreenda a parte. Pelo contrário, deve ser uma atividade adrede planejada, organizada, antevista, demonstrada em seus caminhos. E isso, portanto, foi a tônica, digamos assim, do Código de Processo Civil do ano de 2015. Ora, o Código de Processo Penal, e nós já estamos em outra sede, em outro território, o Código de Processo Penal, em seu artigo, no capítulo 1, admite expressamente a analogia. Todos nós sabemos que a analogia é um mecanismo de autointegração da lei. A analogia é um mecanismo de autointegração da lei. Então, o Código de Processo Penal admite expressamente a analogia como forma de autointegração da lei. Todas as vezes, em consequência, que o CPP for omisso na regulação da atividade processual, todas as vezes que o CPP apresentar uma lacuna na atividade processual, ele pode ser colmatado, ele pode ser preenchido pelo CPC, pelo Código de Processo Civil. Então, me parece que o artigo 9º e o artigo 10º, e o artigo 10 podem ser aplicados ao CPP, porque são artigos que dizem respeito a um princípio constitucional e uma norma constitucional. Em sua compleição piramidal, paira acima
da norma processual. Então, são artigos, comandos, que possuem um viés e uma paramentação de critério ou valor constitucional. Então, devem ser aplicados ao Código de Processo Penal. Mas nós sabemos, todavia, que existe um artigo 383, artigo, Josi, 383 do Código de Processo Penal, que tem como nome a emendatio ou emenda do libelo, emendatio libelli, ou emenda do libelo. Por esse artigo, todas as vezes, que o fato estiver narrado na denúncia, então é condição sine qua non, que o fato encontre-se narrado na denúncia, ao juiz é conferido estabelecer a capitulação legal adequada, ainda que não tenha que cientificá-lo a defesa. Então, suponha-se um fato narrado na denúncia. O Ministério Público capitula este fato narrado na denúncia de forma imprecisa, de forma atécnica, de forma inadequada. O juiz pode, na sentença, realizar a capitulação legal correta, realizar a capitulação legal adequada, mesmo que para isso tenha de aplicar pena mais grave. E de acordo com o artigo 383, o juiz pode fazê-lo sem que tenha o dever, sem que tenha o ônus de informar a defesa. Então, eu vou repetir. A par, sem embargo, de que o fato encontre-se narrado na denúncia. Ou seja, se o fato estiver narrado na denúncia, sem embargo, não. Se o fato estiver narrado na denúncia, porém o Ministério Público fizer uma capitulação legal imprecisa, ou seja, sem técnica errada com relação ao fato narrado na denúncia, o juiz pode, na sentença, condenar pelo fato narrado na denúncia, ainda que tenha que, ao fazer a capitulação legal precisa, condená-lo por uma pena mais grave. Mas o fato está narrado na denúncia. Eu, juiz, só faço a capitulação legal correta, ainda que isso produza uma pena mais grave. E eu não tenho, por lei processual penal, a obrigação de informar as partes sobre a minha capitulação legal correta, ainda que isso gere uma pena mais grave para o réu. É a leitura do artigo 383 do Código de Processo Penal. Então, vejamos aqui, para melhor entendimento, façamos a leitura do artigo 383 do Código de Processo Penal. Artigo 383 do CPP. Eu vou fazer a leitura para melhor entendimento. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa. O juiz não modifica a descrição. O fato, a narrativa, a crônica do acontecido encontra-se narrada na denúncia ou queixa. Poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ou seja, o artigo de lei então, tá? Com a técnica, tá? Essa capitulação legal tenha de atribuir pena mais grave, ainda que para isso tenha de atribuir pena mais grave. O que foi que aconteceu? Travou, foi?
Me respondam aí se vocês estão me ouvindo. Melhorou? Eu vou voltar então à explicação, tudo bem? Coloquem um ok aí. Eu vou voltar à explicação. Nós estamos falando. Pronto, obrigada. Obrigada. Nós estamos falando sobre o artigo 9º e o artigo 10 do CPC, artigo que intensifica o princípio do contraditório, vedando ao magistrado, proibindo o magistrado de prolatar uma decisão que surpreenda as partes, salvo se for uma decisão em regime de urgência. Então, a partir do CPC, artigo 9º e 10º, nenhum juiz deve decidir surpreendendo sem possibilitar ciência da parte. Nenhum juiz pode surpreender em uma decisão judicial. Toda decisão judicial deve ser colocada após a oitiva das partes, após a cientificação das partes, salvo necessariamente as medidas de caráter urgente, urgentíssimo. Mas existe, em contrapartida, o artigo 383 do CPP, do Código de Processo Penal, que possibilita exatamente isso. Possibilita que o juiz decida sem ouvir as partes, surpreendendo as partes. Este artigo, diz a doutrina, está na contramão do Código de Processo Civil, deste comando do Código de Processo Civil. O artigo 383, caput do CPP, está na contramão do Código de Processo, que reza o Código de Processo Civil. Mas se aplica o artigo 9º e o artigo 10 do CPC no Código de Processo Penal, no processo penal brasileiro, pode ser aplicado? Pode. Primeiro, que o CPP admite expressamente a analogia. E depois, conquanto o artigo 9º e 10 sejam regras jurídicas, eles têm um viés principiológico. Eles se transmitem na forma de critérios valorativos, na forma de princípio, e eles rezam sobre o princípio do contraditório. Então, até antes do advento desse texto normativo do CPC, o juiz, no processo penal, podia corrigir, fazer a capitulação legal adequada, de fato narrado na denúncia, sem se importar com as partes. Por quê? Porque o fato estava narrado na denúncia. O juiz faria apenas a capitulação legal, ainda que para isso o juiz tivesse de aplicar pena mais grave. Isto não violava o contraditório. Todavia, ante o artigo 9º e o artigo 10 do CPC, tem de se fazer atualmente uma releitura do artigo 383 do Código de Processo Penal. E a doutrina faz questionando, problematizando a sua aplicação pura e simples, porque isto seria uma violação grave do princípio do contraditório, isto seria uma estrada ou um sentido ou uma direção em contramão ao artigo 9º e 10 do Código de Processo Civil. Então, esta leitura técnico-jurídica, tão somente dogmática, do artigo 383 do CPP, sem o viés constitucional, sem uma interpretação dinâmica estabelecida pelo artigo 9º
e desse do CPC violaria o princípio do contraditório. Todos entenderam até aqui? Se posicionem aí, por favor, se ficou clara a explicação. Obrigada, Josi, portanto, pela sua colaboração. Aí, Rafaela, Ellen, eu agradeço a todos pela compreensão, Gustavo também, e sempre nós vamos voltar, Leandro, a todos esses assuntos, porque, Islane, são assuntos recorrentes para a nossa compreensão. Eu, então, vou me permitir agora avançar, avançar para o princípio da ampla defesa, para o princípio da ampla defesa. Se o princípio do contraditório, como disse anteriormente, diz respeito às partes, o princípio do contraditório é um princípio, portanto, que incide para a segurança jurídica das partes. O princípio da ampla defesa diz respeito não às partes, mas diz respeito, digamos assim, entre aspas, ao polo passivo da relação processual ocupada pelo réu. Então, o princípio da ampla defesa diz respeito ao réu, ao passo que o princípio do contraditório, ele incide em critério de segurança para ambas as partes. O princípio da ampla defesa diz respeito ao réu, ou seja, ao polo, vou colocar essa expressão entre aspas, porque essa expressão é um pouco clássica e está em desuso, ao polo passivo da relação processual. Mas eu só estou colocando para uma finalidade eminentemente didática. Ora, o princípio do contraditório, perdão, o princípio da ampla defesa é o princípio que diz respeito à defesa técnica e à autodefesa. Então, o princípio... Gente, só um segundo. Vocês estão me ouvindo aqui? Só um segundo. Eu vou colocar aqui no microfone, que é uma pessoa que me chamou. Pode ser? Me respondam aí. Obrigada. Certo? Então, eu vou colocar aqui no microfone. Desculpe, já retornei. São os percalços aqui de trabalhar home office. Vocês me desculpam aí, vamos dar continuidade. Estão me ouvindo? Tá bom? Eu peço perdão a vocês, certo? É porque eu estou em casa com meu pai é idoso, tem mais de 80 anos, e para ele resolver as coisas, ele precisa necessariamente de mim. Então, casualmente, ele me chama e ele não tem essa compreensão de que eu estou dando aula, né? Ao vivo aqui para vocês. Então, ele casualmente aqui, ele me chama, e como eu estou sozinha aqui, ele precisa da minha orientação, tá certo? Então, é um momento diferente, né? Diferenciado. Mas, enfim, vamos retomar aqui. E eu estava falando do princípio da ampla. E o princípio da ampla defesa, ele possui duas perspectivas ou duas estruturas. Ele se subdivide em defesa técnica
como também autodefesa. Então, há duas perspectivas: defesa técnica e autodefesa. Portanto, eu tenho, dentro do princípio da ampla defesa, eu tenho esses dois parâmetros que eu vou adotar aqui como sendo dois pilares: a defesa técnica e a autodefesa. A defesa técnica, ela é conhecida também como sendo uma defesa nitidamente processual. Uma defesa nitidamente processual. Então, por exemplo, eu tenho como defesa processual em um patamar peremptório, que é um patamar peremptório indiscutível, a arguição de uma extinção de punibilidade. Por exemplo, eu tenho isso como sendo uma defesa peremptória. Então, dentro do princípio da ampla, a defesa técnica é uma defesa processual. Dentro da defesa processual, eu possuo arguições que são peremptórias. O que são arguições peremptórias? São arguições que fulminam a regularidade, a linearidade, o avanço do processo. Como também nós temos, dentro da defesa processual, mecanismos, eu diria, procrastinatórios, que são muito mais procrastinatórios do que peremptórios. São mecanismos em que o processo continua, mas ele pode dar certas paradas. Ele pode, por exemplo, ficar, eu diria, estagnado. Então, se eu tenho, de um lado, defesas peremptórias dentro do processo, que são arguições que fulminam o processo, são arguições que impedem o desenvolvimento do processo, a evolução do processo, a linearidade do processo, como também há defesas procrastinatórias, em que não há fulminação do processo, não há impedimento da evolução do processo, mas eu tenho uma continuidade do processo, embora aconteça esta parada, esta estagnação. É como se o processo ele pudesse evoluir, mas ele seria atacado por certos intervalos. Então, nós temos aí a defesa processual, que é uma defesa técnica. Dentro da defesa processual, assume dois aspectos, assume dois modelos de argumentação. Um modelo que eu disse anteriormente, que é um modelo fulminante, denominado de peremptório, e um outro modelo que não fulmina, mas apenas controverte, que é o modelo procrastinatório. Está aí, portanto, em linha geral, a defesa processual, dividida em defesa peremptória e defesa procrastinatória. Por exemplo, as arguições quanto aos impedimentos e às suspeições relativamente a essas paradas, a essas objeções, porque, na verdade, a suspeição e o impedimento são objeções ao segmento do processo, são medidas de exceção, são exceções processuais para o segmento, para a linearidade, para o encaminhamento e a evolução do processo, certo? Então, eu só exemplifiquei exatamente porque a doutrina chama a atenção para a expressão defesa técnica, como colocando entre parênteses a defesa processual. Eu só chamo a atenção que dentro da defesa processual
nós podemos visualizar a defesa peremptória e a defesa meramente procrastinatória. Procrastinatória não é no sentido negativo, é no sentido que impede, obstaculiza momentaneamente a evolução, a marcha do processo. Mas eu também tenho, portanto, a par da defesa técnica, que é a defesa patrocinada pelo advogado, que é a defesa patrocinada pelo causídico, que é a defesa que se traduz numa capacidade, que é a capacidade postulatória, que é a capacidade que se consagra em poder pedir tecnicamente no juízo criminal, na esfera criminal. Eu gostaria de me reportar ao outro parâmetro ou ao outro pilar do princípio da ampla defesa. Então, eu já disse que dentro do princípio da ampla defesa tem-se a defesa técnica, que é a patrocinada pelo advogado, compreende-se como defesa técnica a defesa processual. E da defesa processual, eu tenho de analisar dois aspectos: a defesa peremptória e a defesa procrastinatória. Ora, a par deste pilar que sustenta o princípio da ampla, eu tenho um outro pilar, que é a autodefesa. Defesa técnica e autodefesa, que é o outro pilar. Esta autodefesa concerne a pessoa, ela é, portanto, uma realização pessoal do próprio réu, do próprio acusado no processo. E dentro de uma perspectiva ou visão processual, a autodefesa se realiza de forma muito singular ou mais específica no momento do interrogatório. O momento do interrogatório é um momento, é um instante da realização da autodefesa. Portanto, nós já sabemos que o ato do interrogatório é cercado de garantias processuais, que são resultantes, é claro, de critérios ou valores constitucionais. Então, o interrogatório do acusado está previsto aqui no Código de Processo Penal. E esta previsão do interrogatório no Código de Processo Penal, ela está determinada na altura do artigo 185 e seguintes. Artigo 185 e seguintes. É a previsão regular, regimental do interrogatório do acusado, que é cercado de determinadas garantias com viés nitidamente constitucional de direito fundamental. O interrogatório, ele possui caráter duplici. Ele pode ser analisado em duplo aspecto. A par o interrogatório ser meio de defesa, e eu diria então autodefesa, é também, para e passo, meio de prova. Portanto, o interrogatório possui essa certidão, qual seja, ser meio de defesa, então eu diria agora autodefesa, como também o interrogatório consiste em ser um meio de prova. Ele está preceituado a partir do artigo 185 do Código de Processo Penal, e eu já queria aqui dizer a vocês que é interessante, após uma leitura no interrogatório através de videoconferência, que não é mais uma novidade do Código de Processo Penal, mas é um interrogatório muito exigido nos exames da OAB, bem como nos concursos para a carreira jurídica.
por exemplo, conhecer o regramento, as linhas norteadoras do interrogatório por videoconferência. Me parece que vocês têm de ter atenção e quando vocês tiverem tempo, oportunamente, podem passar a vista a partir do artigo 185 do CPP, se familiarizando com o interrogatório que é realizado a partir dessa regulação e, portanto, observando os regramentos para o interrogatório que é realizado mediante videoconferência. Não é mais uma novidade, porém, é um interrogatório muito exigido no seu conhecimento, principalmente no exame da OAB e nos concursos para a carreira jurídica. Mas eu só queria aqui ressaltar que, a par do interrogatório ser um meio de autodefesa, é também para e passo meio de prova, até porque o interrogatório encontra-se no capítulo, na parte, no título, melhor dizendo, no título reservado à prova. Então, eu tenho o título da prova, eu tenho, portanto, o capítulo do interrogatório. Então, o interrogatório é também um meio para que o juiz se convença da realidade dos fatos. O interrogatório é um exercício de autodefesa. Até porque, após a leitura da inicial acusatória, ou seja, após a leitura da denúncia ou queixa, o juiz perguntará ao acusado: são verdadeiros os fatos narrados na denúncia ou queixa? Tudo bem, Caio. São verdadeiros os fatos narrados na denúncia ou queixa? O, o interrogado, o acusado, pode dizer sim, são verdadeiros, ou não, não são verdadeiros, ou pode dizer em parte, são verdadeiros os fatos narrados na denúncia ou queixa. Então, neste momento, ocorrerá o exercício da autodefesa. Nesse momento, ocorrerá o exercício da autodefesa. No momento em que ele diz sim, são verdadeiros, não, não são verdadeiros, ou em parte. Então, nesse momento, o juiz estará obrigado a perguntar o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro no fato narrado na denúncia. Ocasião em que o acusado passará a exercer o seu direito constitucional de autodefesa. Constitucional, porque é um pilar do princípio da ampla defesa, certo? Eu estou aqui sempre me reportando ao artigo 5º da Constituição. Artigo 5º da Constituição, para quem deseja anotar, artigo 5º, inciso 55, e artigo 5º, inciso 74 da Constituição. Então, eu estou trabalhando com 2 incisos na Constituição. Na Constituição, o artigo 5º e os 2 incisos, repito, 55 e 74 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, ele consagra o verbete da súmula 523. O Supremo Tribunal Federal consagra o verbete da súmula 523 ao tratar da defesa técnica. Então, o Supremo consagra o verbete da súmula 523 ao tratar da defesa técnica. No processo penal, embora isso seja intuitivo, porque já discutido em muitas aulas de processo, a ausência de defesa consiste em uma nulidade processual. A ausência de defesa consiste em uma nulidade processual, em uma nulidade absoluta, ou seja, em grau superlativo. Ausente a defesa técnica, isto enseja o reconhecimento da nulidade. Ou seja, aqueles atos processuais não podem gerar os efeitos jurídico esperados. Ao passo que
a deficiência, a fragilidade ou a vulnerabilidade da defesa técnica opera em uma situação de nulidade relativa. Ou seja, aquele ato poderá ser repetido e terá de ser demonstrado, portanto, que aquele ato, ao preterir determinadas exigências, prejudicou o acusado. Então, eu tenho dois modelos: a nulidade absoluta, na hipótese de uma ausência de defesa, e também uma anulabilidade, e também uma nulidade, desde que eu demonstre prejuízo à defesa. Desde que eu demonstre que a vulnerabilidade de defesa, a fragilidade da defesa prejudicou o acusado. Se eu demonstrar, então, efetivamente, eu posso ter uma nulidade daquele ato, daquela situação ou daqueles eventos processuais. Tá bem, então? Então, eu vou ficar aqui, em princípio, da ampla defesa. E, Josi, vai me lembrar que na próxima aula nós vamos ter uma situação em que ainda vamos terminar o princípio da ampla, porque eu vou me reportar ao princípio da plenitude de defesa. Embora eu já tenha chamado a atenção, novamente eu vá fazê-lo, em razão da necessidade de algumas explicações. Na próxima aula, portanto, eu termino o princípio da ampla defesa e ingresso em princípio da oficialidade. Ingresso em princípio da oficialidade, tá bem? Alguma dúvida, Josi, as meninas, os meninos, alguma dúvida? Sim. Eu não consegui acessar as duas últimas aulas, porque toda vez que eu peço para participar, não abre, não abre. Eu tenho várias vezes, eu acho que é um problema do sistema, está acontecendo outras matérias. A senhora pode me relembrar como será a entrega das atividades? São todas online? Você quer, quando a gente voltar, é manuscrito, é digital? Certo. Olhe bem, todas as atividades, inclusive a da semana passada, nós vamos colocar entre hoje e amanhã no portal EAD. Todas as atividades, certo? No portal EAD. Então, as atividades estão no portal EAD. Se você tiver alguma dificuldade, você pode acessar meu WhatsApp, que eu mando por você a atividade, mas ela deve ser feita e ela está no portal EAD. No portal EAD, há ferramenta para isso. Caso você não consiga fazer a atividade no portal EAD, responder a pergunta no próprio portal, faça a atividade. E antes do final desse mês de abril, enfim, no tempo oportuno, para quem não conseguiu fazer no portal EAD, eu vou disponibilizar um e-mail, através de um e-mail, certamente. Mas não agora. Primeiro, vá fazendo as atividades. Se você não conseguir fazer no portal EAD, você faz e arquiva essa atividade no seu computador. Porque no momento oportuno, eu vou dizer qual o mecanismo que eu vou usar para que eu possa conhecer a atividade que você fez. Você entendeu? Certo, Pro. Obrigada. Certo. Certo, exatamente. Tem um link da atividade no portal EAD, e vocês podem fazer lá. Então, me parece que só tem a atividade a segunda atividade. Eu vou mandar a terceira agora, então já fiquem atentos. Tá bem? Quem tiver alguma dificuldade maior, pode entrar em contato comigo através do celular, do WhatsApp. Podem colocar presente aí, vocês participaram da aula. Eu já estou devidamente informado das pessoas que tiveram de sair da aula, então podem colocar presente. Eu sei. Não, não tem a primeira atividade. Não tem a primeira atividade no portal. Essa primeira atividade vocês podem armazenar no arquivo de vocês. Eu estou me reportando a segunda atividade em diante. Ela está no portal EAD. Vocês devem fazer no portal, salvo alguma dificuldade. A primeira atividade, arquive com vocês, tá bem?
certo? Então, obrigada. Nós vamos estar aqui na próxima aula, na aula de segunda-feira, no mesmo horário. Um abraço, meus queridos. Bom dia para vocês, excelente semana, tá bem? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês, vocês têm meu celular e podem aí tirar as dúvidas necessárias, tá bom? Um abraço bem forte, Deus proteja vocês, uma excelente semana para vocês.